Amém. Então, começamos a nossa gravação, começamos o nosso estudo bíblico da série Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós vamos estar falando, segunda-feira, dia 26 de agosto, nós vamos estar falando sobre vivendo pela fé. Essa palavrinha aí de duas letras apenas, tão pequena, mas que tem um poder tão grande dentro da nossa caminhada cristã, dentro daquilo que é a caminhada cristã, e eu espero que nós possamos, nesses próximos minutos que vamos estar passando juntos, possamos aproveitar bem. Como eu falei, coloque suas dúvidas no chat, seus comentários, e nós vamos estar andando juntos, né, nesse estudo de hoje, que é Vivendo pela Fé. E como a gente geralmente sempre começa, eu gosto sempre de fazer a pergunta, o que é a fé? Né? O que é a fé? Então, a palavra fé vem do latim, que significa basicamente fidelidade. Isso significa basicamente algo que você tem certeza de que é, por exemplo, uma verdade. Como diz aqui, a firme opinião de algo que é verdade. Sem qualquer tipo de prova, você não precisa provar, você não precisa verificar, você não precisa testar, porque você tem plena confiança naquela ideia, naquela verdade, ou você tem plena confiança naquela pessoa ou naquele meio de transmissão daquela ideia. Essa imagenzinha mostra exatamente isso. É aquele verdadeiro, eu coloco minha mão no fogo por fulano de tal. Então, quando você coloca a sua mão no fogo por fulano de tal, você está tendo fé naquela pessoa. Você está dizendo que o que aquela pessoa falar é verdade, independente do que ela falar, você crê, você acredita que é verdade. Mas se a gente entrar dentro do contexto bíblico, nós vamos ver que no livro de Hebreus, capítulo 11, na verdade é um testamento a respeito da fé, e aí os amigos e irmãos podem ler depois, todo o capítulo 11 de Hebreus, ele vai dar conceitos do que é a fé, vai dizer o que é a fé. Então, começando aí no versículo 1, vai dizendo assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova, a convicção das coisas que nós não vemos. É a convicção daquilo que nós ainda não vemos, de que em algum momento no futuro vai acontecer. Isso é fé, ou seja, você espera que algo aconteça, você tem certeza de que aquilo vai acontecer, e quando chega o momento futuro daquilo acontecer, você recebe, né, aquela confirmação de que aquilo aconteceu. Então, isso é a fé, né? E vai dizendo mais, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, ou seja, que antigos? Aqui está falando dos heróis ou das pessoas, dos personagens do Antigo Testamento, e aí durante todo o capítulo 11 vai falar desses heróis da fé, e ele vai dar exemplos desses heróis da fé, mas ele diz, o texto traz algo interessante, ele fala, eles receberam bom testemunho, ou seja, aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento que viveram pela fé, apesar de que a gente só tem duas vezes em que a palavra fé é dada no Antigo Testamento, todos esses que viveram no Antigo Testamento pela fé, eles receberam um bom testemunho, por quê? Porque eles andaram com a fé, creram nas promessas, e aquilo se manifestou, e aquilo de fato aconteceu. Então ele vai dizendo mais, ó, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que se vê não foi do que se vê não foi feito do que é visível. Ele vai dizer mais que pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, as suas ofertas, as ofertas de quem? De Abel, ainda falam. Então, quando a gente tem esse entendimento de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, nós podemos então definir que a fé cristã é uma completa confiança em Jesus. Ou seja, a certeza de que aquilo que esperamos está em Jesus.
está em Jesus. Então, a fé cristã, ela é baseada, ela é fundamentada nessa confiança, nessa esperança na pessoa de Cristo. A gente vê em outras religiões, a gente vê em em outras linhas espirituais, vamos chamar assim, que essas linhas, essas religiões colocam a sua fé, ou a sua esperança, ou a sua confiança em outros lugares, em outras coisas, em outros objetos, vamos até dizer assim, objetos de adoração. Mas quando a gente fala de uma fé cristã fundamentada, de uma fé cristã estabelecida, de uma fé cristã que ela envolve todos os aspectos, e aí a gente puxa o estudo anterior que fala da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Quando a gente vê uma fé que puxa toda essa obra redentora de Jesus, de Cristo na cruz, nós vamos entender que a nossa fé hoje, ela tem que ser completa, ela tem que ser uma esperança, uma confiança na pessoa de Cristo. E isso se dá, né, através da união com o Espírito Santo. Nós vamos ver mais à frente essa questão de como o Espírito Santo ele age na nossa vida, trazendo a fé, né? E ela vai trazer a certeza de que tudo está debaixo do controle de Deus. Então, isso é a fé cristã. A fé cristã, ela se fundamenta, ela se baseia, e isso é importante, queridos amigos e irmãos, vocês entendam que a fé cristã, ela se baseia na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, todas as ações, todos os sacrifícios que foram feitos e, em decorrência disso, todos os benefícios desse sacrifício, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que nós vimos no estudo passado, tudo isso é um pacote que vem e que está associado à nossa fé. Então, nós cremos, por exemplo, na ressurreição. No último dia, nós seremos ressuscitados da mesma forma como Cristo foi ressuscitado, nós seremos ressuscitados. Isso é uma fé. Isso é um tipo de fé que nós temos, né? É a esperança de que no futuro nós seremos ressuscitados. E por que isso? Por causa, como eu gosto de dizer, de que você e eu, nós somos bonitinhos e cheirosinhos? Não. Isso é porque Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o fundamento da nossa fé, ele já realizou isso na sua obra redentora. Então, porque Jesus morreu e ressuscitou, nós temos fé, nós temos esperança de que no futuro nós também seremos ressuscitados. Então, a fé cristã ela se baseia nisso, é o fundamento, ela é baseada na obra de Cristo, na confiança em Cristo. Amém? Então, vamos em frente. A origem e os aspectos da fé. A origem e os aspectos da nossa fé, da fé cristã, é entendível, é fácil de entender. A origem da nossa fé, como nós já vimos, porque ela é fundamentada em Jesus, logo, a origem da nossa fé é Cristo. Romanos 10, 17 vai dizer, logo, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo, a palavra de Jesus. Então, a fé, ela vem, ela é gerada em nós quando nós ouvimos a palavra de Cristo que está revelada nas Sagradas Escrituras. E Hebreus, capítulo 12, verso 2, também vai dizer assim, olha, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós também já falamos isso no estudo passado, que Jesus é o autor no sentido de que ele que originou a nossa fé através de quê? Do seu sacrifício, né, de tudo que ele fez, da sua obra redentora, e ele é o consumador no sentido de que ele é o fim, ele é o objeto, ele é a pessoa, é nele que nós colocamos, é nele que nós depositamos a nossa fé. Então ele conclui, ele encerra todas as coisas a respeito da fé. Ele origina a fé em nós e ele encerra todas as coisas a respeito da fé. Então a nossa fé cristã, a nossa fé é estabelecida nesse aspecto da obra de Jesus na cruz e de Jesus como sendo a pessoa, sendo o autor e o consumador da nossa
fé. Então, entendendo que a origem da nossa fé, ela se dá em Jesus, nós temos que ver, então, quais são esses aspectos da fé. Quais são os aspectos dessa fé? Então, primeiramente, nós vamos ver que a fé, ela precisa ser compreendida. Ah, irmão Guilherme, então quer dizer que a minha fé, ela só vai, de fato, acontecer se eu compreender algo. Na verdade, quando nós temos uma conexão com a verdade, nós temos uma conexão com uma ideia, é que nós vamos começar a ver e a compreender a questão dessa verdade. Então, é preciso que a fé, ela tenha um gatilho, e esse gatilho é uma conexão com uma verdade. E aí trazendo, por exemplo, para coisas naturais, vamos dizer assim, não falando de uma fé sobrenatural, mas de uma fé natural, ou uma crença natural, é você ver algum fato na sua vida, e nós vamos ver isso nos tipos de fé, é você ver algum fato na sua vida de forma natural, e você crê que aquilo é verdade. Né? Por exemplo, quando você pega um ônibus, né, ou quando você está aqui em Perth, você pega um trem e você vai lá para a estação de Warburton, ou você vai para a estação de Mandurah, ou lá em Joondalup, se você morar para o norte, você vai na certeza de que aquele trem vai passar naquele horário, porque você em outros dias já foi naquele horário e ele passou naquele horário. E você tem a certeza de que você vai pegar o trem e ele vai te deixar no seu destino final. Isso você tem essa esperança de acontecer. Então, você se conectou com uma verdade do passado, que você viveu, que você experimentou, e você começou a compreender isso. E aí vem o segundo aspecto da fé, é aceitar, é você de fato crer que aquilo é verdade. Ou seja, eu me conectei com aquela verdade, e agora eu creio, eu acredito que essa verdade é verdade mesmo, ou isso não se torna verdade. Então, nesse caso do trem, por exemplo, que pelo fato de você ter tido já outras experiências no passado, você vai crer que esse trem vai chegar naquele horário e vai te deixar no seu destino final. Por exemplo, o sol. Pelo fato de você saber que o sol nasce todos os dias, amanhã você espera e você crê que o sol vai nascer. Pode acontecer alguma coisa para o sol não nascer de novo? Pode. Mas se não acontecer nada, você crê, você acredita que o sol vai nascer. Então você aceita essa verdade. E por último, você confia nessa verdade. Confiar que a verdade nunca falhará. Então, esses aspectos, a compreensão daquela verdade, a aceitação daquela verdade e a confiança naquela verdade é que determina a fé. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, meu querido, minha querida irmão e irmã, deixa eu botar aqui para ver se tem perguntas ou não. Quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, esse, esses aspectos, eles se tornam verdades quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus. Ora, nós somos primeiramente chamados, de alguma forma, nós fomos chamados pelo Senhor. Alguém falou de Jesus para você, alguém orou por você, ou você, por conta própria, foi à igreja, ou você foi a uma célula, ou você se reuniu em um grupo de amigos que estavam falando de Deus, ou você nasceu em um lar cristão e todos os dias os seus pais oravam, todos os dias os seus pais liam a palavra. Então, de alguma forma, você se conectou com essa verdade cristã, com essa verdade a respeito da fé cristã, a respeito de Jesus. E aí, você se relacionando com essa verdade, você começa a aceitar isso. E essa aceitação, ela decorre em experiências, ela decorre através de relacionamento e de vida recebendo coisas, por exemplo, sobrenaturais. Isso aconteceu na vida, trazendo, por exemplo, um exemplo da vida de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, conexão com a verdade. Abraão, pega
pega a tua família, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a conexão que Abraão teve. Deus apareceu para Abraão e, puf, faz isso. Abraão, sem ter nenhum tipo de relacionamento ou de experiência com Deus no passado, ele aceita aquilo. Aquilo que Deus falou é verdade. E aí a gente vai ver a ação do Espírito Santo, né, acontecendo e tudo isso mais na frente, mas ele aceita aquela verdade. Então ele pega a sua família e parte para a nova terra. E quando ele parte para essa nova terra, começam a acontecer coisas na vida de Abraão que Deus age sobrenaturalmente e ele começa a confiar. A sua confiança começa a crescer. A sua esperança em Deus, ela começa a crescer. Eu costumo dizer que a fé de Abraão era uma fé lógica, vamos dizer assim, porque de tantas experiências de milagres que Abraão teve com Deus, quando vinha mais alguma outra experiência para ele, eu brinco, né? Óbvio, isso não está na Bíblia, mas eu brinco dizendo que Abraão só poderia dizer: pode deixar, é lógico que Deus vai agir. Então, é uma fé lógica, porque ele já tinha tanta experiência de fé com Deus, que ele sabia que Deus ia, de alguma forma, agir. Ele confiava, ele tinha confiança naquelas verdades que Deus já tinha falado, já tinha estabelecido para a vida de Abraão. Amém? Alguma dúvida aqui? Eu vou parar para tomar um gole d'água na minha caneca da Aba Church. Se você quiser uma caneca dessa, fale conosco. Amém? Não é vendido, é dado com todo grado. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque no chat. Deixa eu ver quem está aqui. Amém. Então vamos em frente. Então o próximo ponto é os tipos de fé. Então nós falamos da origem da fé, nós falamos dos aspectos da fé, e agora nós vamos entender quais esses tipos de fé. O primeiro tipo de fé que nós temos é a fé natural. E essa fé natural, ela é inata ao homem, ela é presente no homem desde sempre. Ela está lá. O coração do homem, da mulher, o coração do ser humano, ele crê em alguma coisa, ele acredita em alguma coisa. Ele já nasce acreditando, né? Vamos dizer assim, já nasce acreditando em alguma coisa. E isso durante as circunstâncias do dia a dia, esse tipo de fé ele vai agindo em nossas vidas. Já citei aqui, por exemplo, a questão de você pegar um trem e você crer que esse trem chegará ao seu destino final. Falei a questão, por exemplo, do sol que nasce a cada manhã. Então, isso são coisas, as circunstâncias do nosso dia a dia. Você crê que no dia 31 do final do mês, o seu dinheirinho vai estar lá na sua conta corrente. Você crê nisso, espera aí que isso aconteça verdadeiramente, coloca toda a sua confiança nesse negócio. Então, tem pessoas que exatamente têm fé no dinheiro, né, crê que o dinheiro pode resolver todos os seus problemas. Tem pessoas que colocam a sua fé, colocam as suas verdades, as suas crenças no seu trabalho, né, colocam nos médicos, colocam nos professores. Isso tudo é relacionado à nossa fé natural. Ora, aquilo que o professor me ensina, eu creio que seja verdade, porque o professor é um homem, é uma mulher instruída, que estudou, que está ali cumprindo o seu dever, a sua profissão, e na sua profissão, lá diz que ele tem que ensinar a verdade. Então, eu creio, eu tenho fé de que aquilo que o professor está falando é verdade. Ou seja, queridos, todos nós temos um tipo de fé. E esse tipo de fé, pelo menos, é a fé natural. Ou seja, o homem, em seu estado natural, ele é um ser de fé. Até mesmo o ateu, até mesmo aqueles que não creem em Deus, eles têm esse tipo de fé natural, porque eles vivem o dia a dia. Então, eles têm que crer, têm que acreditar em alguma coisa. Então, um homem, o ser humano, ele é um ser dotado de fé. Se essa fé vai se transformar em uma fé sobrenatural ou não, é o que a gente vai ver daqui a pouco.
Então, e esse tipo de fé natural é um tipo de fé que não existe relacionamento com Deus. Então, todos têm, e qualquer um pode ter, e não se relaciona com Deus, no aspecto de que não precisa ser uma verdade ou não precisa ser algo relacionado ao Senhor. A segunda fé, tipo de fé racional. Ah, irmão Guilherme, então agora eu me compliquei. Fé é aquilo que eu espero que vai acontecer e eu acredito que não tenha nenhuma racionalidade, não precisa ter experimentos, testes, essas coisas, como foi falado antes. Verdade. Mas esse tipo de fé, a gente vai ver daqui a pouco, em instantes, ele se baseia em uma razão. Né, em uma razão. Ele se baseia em algo que aconteceu, em algo que acontece, e aí entra na nossa mente, entra no nosso intelecto, para nós crermos em Deus. Para nós crermos em Deus. E isso está intrinsecamente ligado à existência de Deus. A capacidade, por exemplo, de ver, de pensar, de analisar, para compreender a existência de Deus e suas verdades. Por exemplo, Romanos capítulo 1, a gente vai ver mais na frente, ele fala a questão de que o mundo foi criado, né, e o mundo existe para revelar a glória de Deus. Então, quando nós olhamos o mundo, quando nós analisamos, quando nós pensamos no mundo e no universo, na forma como o universo está, nós muito provavelmente nós vamos começar a crer que esse universo foi criado por um ser inteligente, por um arquiteto, por um designer, com um propósito em si, e tudo que existe nele gira em sua perfeição para que contribuindo para um propósito. Então, isso é um tipo de fé racional. Na Bíblia, a gente tem exemplos de fé como este. Por exemplo, quando Jesus fala, né, para alguns dos seus discípulos, Laura, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, mesmo ali na Bíblia, tinham pessoas que olhavam para Jesus e eles creram em Jesus porque eles estavam vendo Jesus. Mas o Senhor, o Mestre, diz: olha, mas muito mais felizes são aqueles que não veem e creem. E Jesus está falando da gente, viu, irmão? Viu, irmã? Seu nomezinho, você está lá registrado na Bíblia quando o Senhor fala isso, porque nós vimos, né? Nós não vimos, mas cremos. E esse é o tipo de fé sobrenatural. Esse terceiro tipo de fé sobrenatural é uma fé que é dada por Deus. Nós vimos isso no estudo passado, quando nós falamos da obra redentora, quando nós falamos, por exemplo, da graça de Deus, nós vimos que a graça ela é alcançada por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. É o que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Essa fé natural também, ela faz com que eu e você, nós possamos crer que Deus é o Criador do universo. Hebreus capítulo 11, versículo 3, e Romanos, que eu citei agora há pouco, vai dizer exatamente isso, vai dizer que o universo, ele revela, ele se mostra, porque nós temos, o Senhor nos deu essa fé, que é uma fé criadora, vamos chamar assim, porque nós cremos que Deus criou o universo é criado por Deus. Esse tipo de fé, ela age em nós, fazendo com que nós creiamos que o universo foi criado, foi arquitetado por Deus. E é isso, e esse tipo de fé que talvez falte, por exemplo, em ateus ou em cientistas que não creem que o universo foi criado por Deus, mas que veio, por exemplo, de uma outra origem. Um outro tipo de fé sobrenatural que nós temos é a fé salvadora. É essa fé que faz com que nós que nós possamos crer em Cristo para a nossa salvação. E aí, alguns versículos, mas tem mais, João 14,6 e Atos 4,12, vai dizer que, né, que não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus, e vai falar exatamente dessa fé que vem, que é dada por Deus, certo? Para mim, para você, para todos, aqueles que recebem, para agir em nós, para nos levar à salvação. Nós também vimos isso na aula, no estudo passado sobre a fé salvadora. Também existe um tipo de fé que é a fé curadora, né, ou a fé para curar. Nós
temos que crer em Jesus para que Jesus pode nos trazer a cura. E a Bíblia, os Evangelhos e o livro de Atos é repleto, é cheio desses exemplos, dessas situações onde homens e mulheres creram para ser curados. Isaías capítulo 53 vai falar do servo sofredor, e é exatamente o servo sofredor falando que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E aí nós podemos hoje, através dessa fé que na obra redentora de Jesus na cruz, ele já levou sobre ele as nossas enfermidades, nós podemos depositar a nossa fé para que o Senhor Jesus nos cure. Tiago capítulo 5 vai dizer que nós, se tem alguém doente em nosso meio, nós devemos levar aos anciãos para que eles unjam com óleo para que haja cura, né? Que nós devemos orar uns pelos outros também para sermos curados. Então, esse tipo de fé que age na cura sobrenatural, ela, de novo, é fundamentada em Cristo, ou seja, a minha oração, o seu pedido tem que ser voltado para Jesus, para aquilo que Jesus fez, porque é Ele quem realizou, e isso age, né, em nossas vidas, trazendo a cura, trazendo o milagre que nós precisamos. Existem outros tipos de fé que eu não coloquei na apresentação para não ficar muito longo, mas que durante a semana a gente pode também estar discutindo sobre isso, e podemos facilmente também colocar alguns links a respeito desses outros tipos de fé, como por exemplo, você tem que ter fé para ofertar na casa do Senhor, né? É algo que você tem que ter fé para ofertar, porque você está colocando o seu dinheiro, as suas finanças ali, e você não sabe, né? Assim, a modo grosso, a modo grosso, o que está acontecendo. Então mas você crê que aquele dinheiro está sendo investido da forma correta, está sendo utilizado para para a expansão do reino de Deus, está utilizado dentro da casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja para que haja auxílio, para que haja ajuda, para que haja, né, com relação às pessoas, aos irmãos da comunidade, então tudo isso. Então você coloca suas finanças e você crê que aquilo está acontecendo. Obviamente que esse tipo de fé aqui é uma fé que, às vezes, muitas das vezes você vê o retorno disso, porque você vê, né, pessoas recebendo ajuda, você vê a igreja tendo investimento, você vê as missões acontecendo, pessoas sendo enviadas, missionários sendo enviados para pregar o evangelho. Então, quando você vê tudo isso acontecendo, você começa, né, a ter mais confiança nisso e você continua ofertando. Isso aqui não é nenhum tipo de apelo, irmãos, para você ofertar na casa do Senhor, mas apenas demonstrando que até mesmo para ofertar, você tem que ter fé. Amém? Então vamos em frente. Como é então que nós desenvolvemos a nossa fé? E eu já estou, daqui a 10 minutos eu chego ao fim. Como é que nós desenvolvemos a nossa fé? Primeiramente, como nós já vimos, a fé ela vem pelo ouvir ou vem pelo ler, e ler o quê? A palavra de Deus. Então você e eu, nós só vamos desenvolver, né? Veja, nós recebemos a fé e agora é o processo de desenvolvimento dessa fé. Nós só vamos desenvolver essa fé a cada dia se nós estivermos lendo a palavra, lendo as sagradas escrituras, lendo o santo livro, a Bíblia Sagrada. Por quê, irmãos? Porque ali é cheio de palavras de fé, é cheio de exemplos de fé, existe algo sobrenatural que acontece quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo fala com você através da Bíblia e enche você de fé. Então é por isso que é importante a leitura da palavra. Segunda coisa, oração. Não tem como nós desenvolvermos um relacionamento com o Senhor se nós não buscarmos a oração, se nós não orarmos. Veja, eu citei no início o exemplo de Abraão, quando Abraão ele caminhou com Deus e ele viu as coisas que Deus fez. Hoje, nós não temos mais como andar com Deus como Abraão andou, né? Eu costumo dizer que houve um tempo em que Deus andou andou, né, com um homem, que é ali no Antigo Testamento. Existe um momento em que Deus andou na terra, que foi quando Jesus veio, né, e ele andou durante a sua vida aqui na terra, e existe um tempo, que é esse tempo agora, em que Deus ele anda dentro do homem.
que é quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né, e Deus anda dentro de nós. Então, quando Abraão andava com Deus, né, esse momento, Abraão vivia as experiências com Deus. Nós buscamos essas experiências através da oração. Nós buscamos essa experiência através de uma vida diária de comunicação e de relacionamento com Deus. E isso faz com que a nossa fé seja desenvolvida. Uma outra coisa, comunhão com os irmãos, ou comunhão com a igreja. E aqui, quando eu falo comunhão com a igreja em si, eu não estou falando somente de ir à igreja, ao templo físico. Hebreus vai dizer que é necessário, né, que nós não deixemos de fazer como alguns estavam fazendo, de não deixar de nos congregarmos. Isso é importante, a congregar com os irmãos é importante, mas a comunhão em si, de uma forma geral, ou seja, você está bem com o seu irmão, você está bem com a sua igreja, você orar pelo seu irmão, você orar pela sua igreja, você está em relacionamentos saudáveis com ele, você abençoar os seus irmãos, você viver em harmonia com a comunidade também que você está inserido, com seus amigos, com seus familiares, né? Isso tudo vai gerando dentro de você fé. Isso tudo. E por quê? Porque, por exemplo, quando você vai à igreja ou quando você está se relacionando bem com os irmãos, ali são trocadas experiências de fé. E isso faz com que a minha fé, com que a sua fé aumente. Amém? E isso gera em nós o que? A fé genuína, a fé verdadeira, a fé que nasce e que ela desenvolve em nós e que ela aponta para alguma coisa. E essa alguma coisa são as obras da fé, como o Tiago, né, vai dizer, acho que esse versículo está errado, né, Tiago 5:22, foi um copy and paste errado aqui, vou corrigir. Quando fala, né, das obras da fé, acho que é Tiago 5, é o capítulo 5, mais versículos antes, e o fruto do Espírito. Né? Quando Paulo fala lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, certo? Então, o que quer dizer isso, queridos? É que a sua fé, ela tem que resultar em obras, né? O apóstolo Tiago vai dizer, mostre a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com obras. A fé sem obras, ela é morta. As obras não vão te levar à salvação, como nós falamos no estudo passado, mas elas vão revelar que você é salvo. As obras, elas vão mostrar que ali existe um homem, uma mulher de fé, que tem relacionamento com Deus e que anda segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito de Deus. Por quê? Porque essas obras são boas. E estas obras que vão resultar na sua fé. Ou seja, quanto mais você cresce em fé, mais essas obras elas aparecerão, mais essas obras elas se externarão para que de fato ela haja uma transformação nesse mundo por causa da sua fé. Amém? Obviamente que a sua fé, que é dada por Deus, que é a ação do Espírito Santo na sua vida. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem perguntas, chat, não tem nada. Os irmãos estão calados hoje aqui. Tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Ok, vamos em frente. Estamos concluindo e aí eu vou abrir o microfone. Não abro mais o WhatsApp. A fé no Antigo Testamento. Então, como é que se dava a fé no Antigo Testamento? Como eu falei anteriormente, a palavra fé, como escrita, isso só existe duas vezes no Antigo Testamento, Deuteronômio 32:20 e Abacuque 2:4, mas existem durante todo o Antigo Testamento outras palavras como crer, como confiar, como esperar, que transmitem esse conceito de fé, como nós vimos nos aspectos da fé, durante todo o Antigo Testamento. Então, o povo de Deus, ele foi levado, ele foi chamado para confiar em Deus. Então, a fé no Antigo Testamento, ela é descrita como essa confiança em Deus. O povo, né, como eu falei, era chamado a confiar em todas essas circunstâncias, acreditando nas promessas de Deus. Mas não somente confiar, obedecer. A fé também exigia
exigia obediência às leis e aos mandamentos de Deus. Esse relacionamento entre Deus e o seu povo, que foi formado ali através da velha aliança, ela era estabelecida através dessa obediência às leis e aos mandamentos que Deus deixou para aquele povo. Todas as leis, cerimoniais, sociais, as leis espirituais, leis civis, todas essas leis eram estabelecida no Antigo Testamento para que o povo obedecesse e por isso tivesse fé e gerasse essa fé e confiança no Senhor. E aí nós podemos ver diferentes histórias, né? Muitas histórias de fé. Abraão, como nós já falamos aqui, esse exemplo específico é quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, e ali no evento você pode ver que Abraão, quando ele antes dele subir ao monte para sacrificar o seu filho Isaque, ele diz, olha, ele fala para os seus moços, né, para as pessoas que estavam ali com ele, olha, vocês ficam aqui porque eu, menino, nós vamos subir, mas, ele diz assim, voltaremos. Ou seja, a fé que Abraão tinha em Deus estava pautada numa promessa, a promessa de que através de Isaque existiria toda uma descendência. Ora, se essa promessa já existe desde o nascimento de Isaac, e agora Deus está mandando eu sacrificar, eu matar Isaac, como é que vai ficar essa promessa? Eu acho que na cabeça de Abraão deveria ter acontecido, olha, Deus vai fazer alguma coisa. Ele pode mandar que eu sacrifique Isaac, ou vou sacrificar, mas ele vai fazer alguma coisa, porque existe uma promessa. E aí ele fala isso, não isso que eu falei, ele diz, olha, aguardem que nós voltaremos, e foi exatamente o que aconteceu. Quando Abraão chega lá em cima com Isaac no monte, o Senhor, ele manda parar o sacrifício, traz um cordeiro que já estava lá pronto, pronto para o sacrifício, e aí Isaac não é sacrificado e a promessa é cumprida. Mas isso é fé, a fé que Abraão tinha, e por que ele tinha isso? Porque ele tinha experiência com Deus. Então, queridos, essas histórias de fé do Antigo Testamento, elas são exemplos para nós hoje, para que nós possamos também desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento que gera confiança nas suas promessas, confiança na sua palavra. Amém? A fé também com relação aos profetas, sempre via os profetas exortando o povo a voltar à fé e à obediência a Deus, lembrando das promessas do povo, e uma fé, uma esperança específica no Messias. O Antigo Testamento também ele é todo pautado na esperança da vinda de um Messias que é cumprida, essa esperança é cumprida em Jesus. Mas o Antigo Testamento aponta todo para o Messias, e esse Messias é Jesus. Amém? A fé nos evangelhos. Vamos rapidinho aqui. Nos evangelhos, a fé é um tema central e recorrente, aí sim nós vemos muitos casos e exemplos de fé. No evangelho de Mateus, por exemplo, ele enfatiza como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Olha só, o Evangelho de Mateus ele foi feito voltado para, vamos dizer assim, para o povo judeu, para crer que Jesus é o Messias, é o Salvador, e ele se baseia, né, ali os seus milagres, os prodígios que Jesus fez e tudo, ele se baseia sempre ou na maioria das vezes, em coisas para mostrar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Amém? Marcos, ele vai mostrar o poder divino de Deus, de Jesus. Então, a fé, ela ia ser estabelecida na vida daquelas pessoas que estavam ali com Jesus, através do quê? Das curas e milagres, por exemplo, que Jesus realizava. Então, eles experimentavam o poder curador, o poder milagroso, sobrenatural de Jesus, e isso gerava fé naquelas pessoas. Lucas, em uma confiança plena em Jesus. Lucas, ele é mais historiador, ele vai contar muito da história de Jesus, da biografia de Jesus. Então, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós conhecemos mais a respeito de Jesus. E isso vai também vai gerar fé em nós, vai trazer confiança, esperança pela vida que Jesus levou, por aquilo que Jesus fez. E João, o Evangelho de João, ele foca mais nos aspectos teológicos da vida de Jesus, como Jesus, o Filho de Deus, como Jesus, Jesus era Deus, como Jesus, Filho de Deus, como Jesus, o Messias, né? Então ele vai focar nesses aspectos teológicos,
trazendo Jesus como Salvador e outros aspectos. Então, essa fé nos evangelhos é descrita como uma confiança total e inabalável em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ele é o único caminho para a nossa salvação. E para findar, a fé nas cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo, nós temos a justificação pela fé, por exemplo, onde Paulo enfatiza que a salvação é alcançada somente pela fé em Jesus Cristo, né, não por obras da lei. Romanos 3:28, que nós também estudamos na semana passada. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Fé como confiança em Cristo também. Paulo era um homem, um apóstolo que confiava plenamente na provisão, na proteção, no sustento de Cristo. Ele era um homem missionário que andava e que fazia tudo o que fazia porque ele cria que Jesus iria sustentá-lo, iria suportá-lo na sua caminhada. Fé e obras, né? Nós vimos também em alguns textos de Paulo, a salvação pela fé, mas também ele ensina que a fé verdadeira se manifesta através de obras, de boas obras, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé, mas fomos criados para realizar boas obras, como está lá em Efésios, capítulo 12. A fé e esperança, Paulo frequentemente liga a fé à esperança, especialmente na expectativa da segunda vinda de Cristo. Paulo falou muito a respeito da segunda vinda de Jesus, da volta de Jesus, do retorno de Jesus. Paulo falou da ressurreição. Existe todo um ensino teológico a respeito da ressurreição através das cartas paulinas. Então, a fé nos escritos de Paulo também fala muito desse aspecto escatológico da volta de Jesus, das últimas coisas, e a nossa fé e a nossa esperança também tem que caminhar junto e também tem que estar fundamentada nisso. E Paulo também cita a fé como escudo, por exemplo, em Efésios 6, quando ele fala lá das armaduras de Deus, ele fala a fé como um escudo para apagar todos os dados inflamados do maligno. E nós temos que orar isso para a nossa vida, pela vida da nossa igreja, com fé, para que isso aconteça. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Esse é o nosso estudo sobre vivendo pela fé. Como eu falei, é um estudo, vamos dizer assim, básico, para que a gente possa começar a se aprofundar mais nisso. Eu vou parar a gravação agora. Espero que vocês tenham aproveitado esse estudo bíblico e nos falamos no próximo estudo.